tanto pessoas que vão trabalhar, quanto criança, e isso acaba sendo um desafio contra a própria vida da gente, porque é na sorte. Às vezes o caminhão para, a gente passa tranquilo, às vezes a gente tem que passar correndo, então a gente sai de casa e nunca sabe se vai voltar, entendeu? Porque não temos nenhuma segurança, também o direito de é impedido, porque a gente sai para trabalhar, não sabe se vai poder voltar, se vai ficar 1 ou 2 horas na fila, entendeu? Então acaba se tornando um desgaste físico, mental e emocional, um transtorno que impede até às vezes a gente chegar em um médico, em um UPA rapidamente. Então é um transtorno que pega toda a população nessa região em que moramos aqui. E aí eu estendo também a pergunta, né, dando continuidade a essa linha de raciocínio, que resta é lutar. É lutar. Não dá para desistir. Ou não a gente já tem, né? Então a gente vai lutar pelo sim. Como eu quero deixar claro que não tem nada de que seja envolvido a litoral, a gente só está apenas cobrando o que é o nosso de direito, o poder de ir e vir, a segurança para os nossos filhos, entendeu? De ir para uma escola, de ir para um curso, de ir trabalhar, o que está sendo nos tirado. Porque em época de eleição, nós escutamos as propostas deles. E as pessoas que hoje ocupam o cargo, que estão na cadeira, estão no poder para representar a população, estão fazendo pouco caso. Nós escutamos eles, eles escutaram o problema, não são pessoas que são leigas no assunto do problema que a população aqui sofre, são pessoas que já sabiam do nosso problema, entendeu? Então, eles já entraram sabendo, porém, até agora só ouvimos promessas e promessas. Aí, o que eles sempre falam, ah, mas não é da noite para o dia. Mas não é da noite para o dia mesmo. Eu moro aqui há 10 anos e é sempre a mesma coisa, eu escuto. Fernanda, quando a gente linka os problemas relacionados aí ao Jardim Iguaçu, Diga. você acha que eles têm crescido de uma forma descontrolada? Ou você acredita que em algumas questões, e aí eu estou me referindo a tudo, questão de limpeza pública, questão de pavimentação, questão da saúde, questão do atendimento da escola, e aí também a mobilidade urbana. Desses problemas todos que fazem parte de um bairro, se consegue fazer de um cronograma não, né? Mas assim, ao longo dos anos, ao longo das décadas, uma vez que você menciona que mora no bairro há décadas, né? Como que você tem visto a crescente desse bairro? Hã, eu não entendi o começo, Angel. Eu gostaria que você mencionasse sobre se o bairro tem, se os problemas têm crescido ano a ano, ou se não, ou se temos algumas questões que melhoraram Entendi. desde que o bairro surgiu. Olha, na realidade, o desenvolvimento do bairro, ele continua assim, ele melhora dentro da região ele cresceu muito, muitas infraestrutura veio para dentro da comunidade, mas o principal objetivo nosso, né, eu falo assim que é o nosso sair da comunidade, né, é nosso direito de ir e vir, ele está totalmente blecado. Só que as pessoas não entendem, sabe, Angel, que nós estamos ali há muitos anos. A única coisa que a nossa comunidade deseja hoje é ter uma outra saída para nós e deixar o fluxo da BR para os caminhões, que é o que movimenta a nossa cidade, é o que leva o ganha-pão de todas as casas, todos os trabalhadores. Então, assim, a gente se sente assim, poxa, será que a gente está lutando correto? Sabe, Angel? Então, assim, a gente queria ter o poder que nossos políticos têm. Só que daí a gente fica preso naquela parte burocrática, que daí já abre mais expansão para órgão federal. Agora nós temos uma concessão aí para em vigor daqui a 4 anos. Agora eu pergunto assim, sabe, para todos os nossos políticos de plantão, como que vai fazer uma emergência para sair de dentro da comunidade? Porque assim, nosso Jardim Iguaçu, Angel, no entanto, nós fizemos um abaixo-assinado, referendo, até mesmo solicitando um SAMU para dentro da comunidade, para ter uma ambulância, um apoio tático dentro da comunidade. Só que a gente sabe que isso é impossível, porque você sabe que um SAMU hoje, a gente sabe que é uma verba muito, muito grande. Só que para vir as coisas para a cidade de Paranaguá é muito dificultoso, né? Então, é assim, a gente só queria um pouquinho do poder que esses políticos têm hoje
para lutar para nós termos uma outra saída. É só uma outra saída. Não vai custar nada aos governos, aos cofres públicos, nada. Vai ter a mobilidade da população. Como diz, todo mundo fala, ai, Fernanda, você é muito chata. Eu vou continuar sendo chata enquanto eu não ver nenhum político brigando por isso. E eu vou continuar cobrando. Entendeu? Igual hoje, eu vi uma pauta num grupo de pais, onde falou que as crianças têm que chegar no horário da escola, tal. Beleza. Só que nós que moramos nessa região aqui, nossas crianças precisam sair para fora do bairro, passar pelo esse congestionamento de caminhão. Quando está com fluxo extenso, as crianças saem 1 hora de casa, 12h40, tenta pegar o ônibus e não consegue acessar a escola no horário correto. E essas crianças acabam perdendo a primeira aula, entendeu? Porque nós não temos uma escola estadual. Nosso bairro não tem, como que eu posso dizer, local para se fazer, entendeu? Então, assim, veio muitas coisas para dentro do bairro positivo, mas o principal que a gente deseja hoje é o direito de ir e vir, uma outra saída para a comunidade. Daniele, a gente estava conversando aqui enquanto sua conexão ela tinha caído, né? Mas eu gostaria de ouvir o seu relato sobre Vila Marinho. Eu sei que é um bairro, eu não sei se a Vila Marinho é uma extensão do Jardim Iguaçu ou vice-versa, tá? Mas a Vila Marinho, a população, ela também acredita que o maior problema é a mobilidade urbana? Ou a falta dela? Dani? Consegue me ouvir? Escutando, acho. Eu acho que ela não está me ouvindo, né? Dani, ouvindo, Dani. Não está ouvindo, Gar. Não está me ouvindo, Dani? Ai, consegue me ouvir agora, Dani? Consigo. Você entendeu a pergunta? Com relação... Sim. Gostaria que... O que a Fernanda falou, referente à nossa mobilidade aqui, às vezes, a nossa mobilidade nos carros, né? A gente não consegue entrar, nem sair, nem ambulância, nem SAMU, nem ninguém. Porque, assim, as autoridades hoje fazem vista grossa, né? Não é por nós que a gente é político, nós não somos políticos. A gente é cidadão, manuara, votante, e, assim, muitas pessoas conhecem realmente o nosso trabalho e consideram, mas muitas pessoas sabem tirar usos e frutos do que a gente faz, que a gente vai atrás, que a gente mata, entendeu? E assim, hoje aqui, assim, a minha cidade, né, e o meu Jardim Iguaçu, Vila Maria, Helena e Figueira, tá um caos, né? Então, assim, já faz mais de 12, 13 anos que eu e Fernanda estamos nessa luta. Pela nossa comunidade, nossa região, né, a gente quer o melhor pra gente. E não tem politicagem, aqui tem moradores, mulheres que correm atrás, lutam pelo melhor do seu bairro, melhor da via pública, melhor da creche, melhor da... Tudo um caos, sabe? A gente está tentando te ouvir, mas está um pouquinho truncada com relação a, não sei se é a conexão ou algum problema no áudio, mas deu para entender bem que você fortalece essa ideia de que o bairro está um caos e que é preciso, sim, que as autoridades olhem, mas não entendendo a reclamação de vocês como politicagem, mas sim como uma reivindicação justa de quem mora no bairro e sofre o dia a dia todos esses problemas, sendo a mobilidade urbana o principal deles. Drica, deixa eu te fazer uma pergunta. Complemente? Parece que baixou o volume aqui. Drica, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa fora do ar, e você acha que pelo fato de vocês terem mulheres que sofrem um ataque diferenciado? Sim, sim, tanto a Dani quanto a Fernanda, a Dani, que também está dando uma força para a gente, nós sofremos bastante, sim. Bastante comentários de mulheres desocupadas, que não têm o que fazer em casa, que não tem louça para lavar, que não tem filho para cuidar. E como você se sente nesse sentido? Obviamente é uma injustiça. Injustiça, porque quando a gente elege uma pessoa, a gente quer que a pessoa, como eu posso dizer, lute pela gente, seja a nossa voz, entendeu? Para os maiores. E não é isso que está acontecendo. E eu conheci a Fer agora,
A Dani eu já conhecia, porém eu entrei na luta porque a gente tem o mesmo objetivo, querer uma melhora para o nosso bairro, porque todos nós dependemos dessa via, entendeu? E, claro, às vezes dá até vontade de desanimar, né, Fer? Quantas vezes a gente escutou várias coisas desanimadoras, mas não vamos desistir, vamos deixar claramente que não vamos desistir, vamos para frente, que uma hora alguém vai nos escutar. Eu Amém. confesso que eu não entendo muito essa questão, né? Confesso que eu não entendo muito o porquê de algum tipo de ataque a quem está buscando o bem comum e um bem comum justo, né? Fernanda, você acredita que uma ponte seria a melhor meio de vocês conseguirem se transportar para outras partes da cidade? Mas vocês acham que somente o município conseguiria resolver ou vai precisar engajar o governo do estado também? E aí fortalecer cobrança a quem está como deputado estadual hoje em Curitiba? Na realidade, ele afeta todas as esferas, né, Angel? Porque, assim, precisa ter força política e vontade para fazer isso, né? Porque se o governante que nós tiver, o político que nós tiver, não tiver vontade, eu estou vendo muitas idas e vindas ao Estado, a Câmara indo até a Alep, né, indo buscar outros poderes, só que eu não estou vendo ninguém falar sobre outro acesso. O que nos ajudaria hoje é ter outra saída. Nós, da população do Jardim Iguaçu, Vila Marinho, Santa Helena, Jardim Figueira, e a todos que transitam nessa BR-277, a gente não quer que as pessoas entendam, elas são contra os caminhões, são contra as empresas. Não, gente, botem uma coisa na cabeça de vocês. A gente só quer ter o direito de ir e vir respeitados, porque antes das empresas virem, nós já morávamos aqui, entendeu? Então, assim, sabe, Angel, eu falo para você, assim, com todo respeito a toda a população do Jardim Iguaçu. Igual eu vi agora uma moradora aqui, ela mandou uma mensagem aqui, ela falou assim, fale das enchentes da comunidade, né? A dona Lúcia Coelho. Então, é assim, querendo ou não, a gente abraça tudo, as esferas de dentro da comunidade, e a gente vai para a briga para lutar, para cobrar. Só que, como a dona Lúcia falou, e as enchentes? Enche tudo, até mesmo onde ela mora. E eu falo assim, por que enche? A gente precisa ter solução, a gente não quer saber quem que é o culpado, quem que não desovou a situação, quem não tirou os lixos de lá, a gente quer que resolva. O poder público é para isso. E nós, população, como lideranças comunitárias femininas, porque nós somos pautadas como mulheres desocupadas. Tá tudo bem, a minha casa sempre está limpinha, meu marido não reclama, tá tudo ok. Eu continuarei cobrando, vão ter que me aturar. Vai ter que me aturar. Entendeu? E hoje eu fui pauta na Câmara dos Vereadores, né? Então, é assim, que bom que eu cheguei no objetivo legal, que eu afetei alguém, só que eu não queria afetar dessa forma, eu queria que afetasse, que falasse de resultado para nós, e não da pauta, de eu cobrar outra pessoa. Eu sempre acho que assim o melhor meio de duas pessoas se resolverem é através de um diálogo franco e aberto, não através de eu digo isso daqui e o outro diz de lá. Eu não Aham. vejo isso como a melhor situação, até porque nós estamos na mesma cidade, no mesmo barco. Se o barco naufragar, morremos todos. Drica, Todos. ainda com relação a essa questão da infraestrutura, da representatividade, eu até trouxe o tema como se vocês sentem-se representadas, né? Se você, como a população, como modo geral, porque o que a gente vê, de fato, é isso, né? É um período de campanha, independentemente de quem seja o político, a presença no bairro está lá, né? Com todo Sim, aquele aparato, e depois existem, digamos assim, outras prioridades e aquelas nas quais foram compromissadas, elas ficam de lado. sim. Mas não é hora de começar a eleger pessoas do bairro? Mas aí é que entra a questão. Independentemente se esteja elegido alguém do bairro ou não, quem está lá no poder tem obrigação, total dever de lutar pela cidade inteira. E Verdade. não apenas um bairro X. Não Sim, porque o vereador de tal bairro vai lutar só pelo bairro dele. Não, é Paranaguá inteiro. Nós somos uma cidade, nós somos uma população. Entendeu? Ele está lá porque foi a maioria dos outros bairros votaram também nele. Então ele tem obrigação, dever de lutar por cada cidadão de Paranaguá.
Porque na época, como eu já falei anteriormente, na época de política, nós escutamos o lado deles. Eles escutaram o nosso também. Então, são pessoas que não são leigas nesses assuntos que são tão corriqueiros, já durante anos. Entendeu? Não foi um problema que surgiu agora. Tipo, o que a Fer mencionou agora, da Rua 1 do Jardim Iguaçu. É uma coisa que já vem bem de antigamente e que isso afeta a população inteira, porque aí a gente depende para ir em mercado, depende para ir em posto de saúde, o ônibus passa por ali, creche, é aquela passagem ali. Então, é toda a comunidade que sofre. É algo desesperador, né, Fernanda? Eu sei, porque eu tenho uma irmã que mora na região do Exatamente. Jardim Iguaçu, eu conheço o bairro e por vezes eu passo por ali. E, claro, passo quando sou obrigado, porque a intenção é jamais passar por ali em razão daquele caos. Jamais passa. Exato. E aí eu confesso que eu fico. E nós já tivemos por ali acidentes, né? Pessoas, infelizmente, perderam a vida, seja através de bicicleta, motocicleta ou pedestre, né? E esse é o grande mal, né? O grande problema, o problema maior, digamos assim, né? A mobilidade urbana, ela pode ocasionar mortes. Vocês não querem fazer manifestação por causa de pessoas que perderam a vida. Na realidade, Não, a gente quer salvar. a gente já fez muitos, né? Muitos. E muitas das pessoas entendem como se nós estivesse ali porque nós queremos estar ali. Angel, nós perdemos muitos amigos. O ano passado eu perdi um amigo muito, muito, muito querido, muito importante para mim, era aquele que sempre estava nas lutas, nas pautas com a gente. Então, assim, quando eu soube que ele era mais uma vítima, né, dessa avenida, e me deixou totalmente, assim, bem desnorteada e pensar assim: "Pô, o que que nós não fizemos? O que que faltou fazer?", entendeu? Então, assim, hoje eu vou falar para você assim, ó, nós estamos com chuvinha, né. Assim, Angel, você conhece nossa comunidade como ninguém. Nossas marginais continua a mesma coisa. O poder público nenhum buscou resolver essa solução. Aí agora empurram para a concessionária, para a nova concessão que está aí, né? IPR Litoral. Você fala muito em ampliação, beleza. Mas no hoje, essa ampliação vai daqui a 4 anos, né? O hoje, nós não temos uma ciclovia, nossos moradores têm que ir pelo acostamento para acessar a ponte. Aí, chegar no quebra-corpo lá, tá cheio de lama, cheio de coisa que insumos que caem do caminhão, certo? E assim, eu pergunto assim para você, é legal uma criança ir para a escola nesse estado? Atravessar uma avenida, uma marginal, subir uma ponte cheia de lama e chegar na escola tudo sujo? Hoje não está chegando, graças a Deus, porque nós temos uma tarifa zero. Ai, todo mundo fala, mas é uma sardinha. É uma sardinha, mas as crianças não estão chegando encardida na escola. Porém, está chegando atrasado. A gente sabe por causa qual o motivo? A mobilidade urbana. Daí, quem que está errado? Somos nós, mulheres, representadas aqui, ou o poder público, que não está fazendo basicamente nada por nós? Dani, nesse embalo aí de quem é o culpado, de quem deve resolver os problemas, né? Recentemente tivemos reuniões no Poder Executivo a respeito dessa região, né? E o que que vocês obtiveram como resposta, mesmo que paliativa? Levou, no caso que foi, por exemplo, essa aberta, né? Por dar com gente, a gente está conversando com ele, e agora eu estou dentro. Na verdade, a gente estava muito em fase, levou uma terra do prefeito, não conhecia a cidade como brasileiro, seja lá na casa, tendo pior ainda, porque agora não pode não pode fazer isso, cimento, para pelado, essas coisas incomodam a comunidade, sabe? Vem cá, confesso que eu não consegui ouvir bem a resposta da Dani em razão desse probleminha relacionado ao áudio que ela está tendo ali. Mas em algumas coisas deu para entender que as respostas não vieram, ela usou o termo nenhuma, e eu esperava que a Nenhuma. resposta fosse algumas, mas não a contento. E aí, o que fazer? A quem recorrer? Vocês já fizeram
manifestação, já tiveram um espaço em mídia, como agora também, mas a mídia tradicional Sim, também pautou. Vai esperar acontecer tragédias ali para que as trage- providências sejam tomadas? exatamente. Como a Fer mencionou, já aconteceu várias mortes de pessoas queridas ali. Se não foi morte, foi acidente que deixou sequela. Inclusive, aqui no meu bairro, no ano passado, teve um acidente em que um adolescente hoje tem sequela, já se passou várias cirurgias, pelo essa falta de direito de ir e vir, a gente disputando, né, espaço com os caminhões. Não que a gente não seja a favor dos caminhoneiros, Paranaguá é uma cidade portuária, porém, a gente queria separar o lado urbano do lado porto, entendeu? Queria uma via para nós, ou uma ponte, até mesmo uma passarela para manter a segurança das crianças, porque, como a Fer falou, é apenas uma escola que é do outro lado da ponte, escola estadual. Então, é esse trajeto todos os dias, 2 vezes por dia, 4 vezes por dia. E isso é muito arriscado, tanto para as crianças quanto para os trabalhadores. Só que, até agora, a gente foi para a Câmara, foi para as ruas e não tivemos uma resposta. Pelo contrário, né? Tentando nos calar. E, com relação a essa questão de passarela, né, a gente percebe que em alguns lugares onde elas estão instaladas, elas não são tão utilizadas. Por quê? Porque a via, ela não tem uma mureta que impeça as pessoas de atravessar. E a pessoa acaba, por economia de tempo, querer atravessar por ali do que por passarela. E aí, Dani, também, Fernando, eu queria entrar num ponto sobre a participação da população nesse engajamento de lutar por melhorias. Mas também existem as suas responsabilidades. Quando a gente fala de inundação, bairros que ficam alagados, muito porque o lixo está muito presente e quem joga o lixo, vamos e venhamos, né? É a população, né? Não é o governante. E aí a gente tem que ser justo e honesto, né? Mas como que a população consegue entender também os seus direitos? Você percebe isso, que ela tem essa capacidade? Ou ela só quer os seus... desculpa. Como ela entende apenas os seus direitos e os seus deveres? Sim. Então, Angel, nós temos um grupo de WhatsApp do bairro que a gente sempre fala sobre nessa pauta, o direito de cobrar e o direito de obrigações nossa como cidadãos. Porque, assim, o que a gente aprende dentro de casa, o que a gente ensina aos nossos filhos? Tá com um papelzinho de bala, guarda no bolso, já vem em casa. E isso serve para os adultos também. Só que, assim, o grande defeito das enchentes também é a população que não respeita. São pessoas adultas, são pessoas, como diz, já com idade mais avançada, são pessoas que não respeitam mesmo. Se for fazer uma limpeza hoje no bueiro, no esgoto, né, lá da Rua 1, vai sair uma tonelada de lixo, porque a população joga assim. E a maior parte de culpa disso é de nós mesmos, entendeu? Eu digo assim, daqueles que jogam o lixo no chão, porque não entende que com a chuva que vem na velocidade forte, ela carrega tudo, até mesmo os plásticos, tampinha, esses tempos a gente até viu aquelas coisas, espumadeira de pegar arroz dentro do bueiro. Então, assim, eu tenho vídeo, eu tenho foto. Então, assim, eu fico indignado porque, assim, eu tenho o direito de cobrar, porque eu faço a minha parte responsável, que é cobrar o poder público, porque eu sei que eu não faço. Mas tá, mas o meu vizinho pode fazer, o meu colega lá da frente pode fazer, eu estou questionando isso. Então, em qualquer ambiente que eu vejo alguém jogar lixo, eu já falo, ei, não, já leva para tua casa. Então, assim, aí eu acabo sendo o quê? Uma barraqueira, uma briguenta, e o povo entende como que é. Só que, assim, o direito de cobrar somos de todos nós, mas cada um tem que atribuir os seus deveres. Erika, até porque para o caminhão da coleta, seja o de resíduo que nós temos, seja o resíduo sólido, ou de material de construção, para ele adentrar o bairro, ele vai precisar acessar uma via que, porventura, vai estar bem congestionada, né? Então, se as pessoas não fizerem o Exatamente. mínimo e colocar o lixo no período que deve colocar, o caos vai se instaurar de uma forma ainda mais, digamos assim, uma forma ainda maior. A sua região também Isso sofre desse aqui mesmo, também, né? então, aqui no meu caso, no meu bairro, o caminhão do lixo que tem 2 caçambas. Não passa como no Jardim Iguaçu, de casa em casa e vai recolhendo. Não, aqui a gente tem 2 caçambas que fica na entrada do Jardim Figueira e é onde ali faz a coleta do lixo.
porém 2 caçamba para suportar esse bairro que cresceu bastante é pouco. Só que a comunidade ainda colabora, vai lá, faz a limpeza, porque fica muito. O caminhão do lixo passa da manhã, quando chega no finalzinho da tarde, já está cheio. Não suporta, entendeu? É muita gente, muito lixo. Mas aqui até que nós somos uma comunidade que colabora bastante nesse teor do lixo, sabe? Entendi. E Dani, até porque aqui não tem um saneamento básico também de esgoto, né? Isso é um dos problemas mais crônicos que uma região possa ter, porque você não ter Sim, saneamento básico, está propenso não. a, a lotar posto de saúde com todos os problemas que uma região sem saneamento Exatamente. ocasiona. Dani, recentemente nós vimos aí na região do Jardim Iguaçu, né? Que, como eu disse, é um bairro que ele é literalmente, parece Vila Marinho e Jardim Iguaçu é a mesma coisa. Mas, de toda forma, um problema relacionado à invasão, né, de delinquentes, de marginais, de criminosos em um local, em uma escola. O problema da violência também é uma situação que as autoridades precisam se atentar? Muito. Eu dei toda a oportunidade. Não te ouvi, você falou a respeito da... Eu não escutei nada. Ah, Não a escutou gente está com nada. problema com relação à questão da violência na região da Vila Marinho e Jardim Iguaçu. Nós tivemos notícias da invasão até de uma escola, né? Algo que, em sã consciência, é inconcebível, né? Você acreditar que marginais adentram uma escola para cometer ali algum tipo de problema. Essa questão da violência também precisa ser uma atenção dos governantes? Fer, responda então, Fer. Posso responder? Fique à vontade. Na realidade, a gente precisa se atentar, né, Angel? O ano letivo já iniciou, essas invasões dentro da escola já iniciou desde dezembro, né? A gente já veio numa decorrência de invasão da creche, não só esse ano novo, na nova gestão, a gente já tinha problema antes também, porém, a gente não vê um efetivo acontecer. Hoje, nós precisamos do quê? De ter um guarda no período da noite, um guarda no período da manhã, para poder auxiliar a escola. Só que, assim, não precisamos disso, porque, assim, todos os órgãos públicos que tem dentro do nosso bairro é da população, não é dos gestores, das gestões que irão passar, é da população. E a população tem que entender que tem que aprender a cuidar do que é nosso. E o que que a gente pede? Pede para os pais, para as mães, que olhem onde os filhos estão, porque são crianças, Angel, são crianças que estão invadindo a creche. Não são adultos, é criança. Então, é assim, eu fico preocupada por futuro, entendeu? Porque, igual eu falo, hoje nós estamos aqui lutando pela nossa razão, que é o principal objetivo hoje é a gente ter o direito de levar, porque assim, eu levo meu neto na creche, que já sou vó, né? Então, assim, levo meu neto na creche de manhã e você não poder deixá-lo lá, porque assim, não, a creche foi depedrada no final de semana, invadiram, fizeram isso, fizeram aquilo. Pô, como que a gente se sente invadida de uma coisa que é da população e a própria população está destruindo, entendeu? Então, assim, eu sempre peço aos pais, olhem onde estão seus filhos. Porque se o pai e a mãe sabem onde os filhos estão, sabe o que tá fazendo, entendeu? Sei que a maioria trabalha, vivemos num país hoje que precisamos trabalhar ambos para poder manter uma residência, entendeu? Eu sei que não é fácil criar filho hoje no mundo que nós estamos vivendo, e é complicado hoje. Ó. Eu falo assim, é muito complicado. A gente pede solução dos nossos governantes, né? Porque, querendo ou não, no início de março, se não me recordo, nós fizemos uma abaixo-assinada e entregamos em mãos para o prefeito. Em mãos. Que você perguntou para a Dani qual foi o retorno, né? Não tivemos retorno, Angel. Fomos tratados como inimigos, com a frieza de dizer, eu sei os problemas do bairro Jardim Iguaçu e região, eu sei o problema. Tá tudo bem, a gente sabe que sabe os problemas, só que a gente não esperaria o retorno de não vir as coisas para nós.
entendeu? Igual a Dri que mora no Jardim Figueira, eles estão lutando pela regularização fundiária, porém, eles não têm saneamento básico, entendeu? É uma região que está crescendo, uma região que tem pessoas como que eu posso falar? Pessoas que lutam, porque estão com a gente nessa luta de fechamento de BR, né? Eu digo para o nosso líder lá, né, Drica, o Dudu, a Damiana, que toca com a gente sempre, ela não pôde participar, somos, somos uma comunidade, somos uma região. E toda aquela região do Figueira leva seus filhos na creche. Todas essas pessoas do Figueira participaram do nosso vacinado. O pessoal da Vila Marinho, do Jardim Iguaçu. Só que, infelizmente, assim, cadê o retorno? O que dá para entender é que nós estamos sendo perseguidos por coisas desnecessárias, entendeu? Porque a gente está batendo, a gente está cobrando. Ah, mas vocês são isso, são aquilo. Ei, tô nem, eu vou cobrar enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu ver que não está funcionando, eu vou cobrar. E é isso. Sei que É, as, as pessoas questionam muito, pô, você é muito chata. Porra. Ei, Angel, meu marido tem sorte de ter casado comigo. Dani, desculpa, Drica, eu entendo, né, que a forma como é colocado as coisas parece que há uma disputa, né? Quando na verdade não há uma disputa e vocês estão deixando claro isso, né? Que vocês Não, querem o bem comum. não, Então, assim, exatamente. então aí, o momento é oportuno, porque certamente o vídeo vai ser visto por todas as autoridades, como todos os demais são vistos, porque eles sabem que Aham. nossa proposta aqui não é uma proposta de ser depreciativo com ninguém, mas sim ajudar. Eu penso, reforço isso, né? Que o diálogo é a melhor forma de nós resolvermos os problemas, né? Vocês Sim. estariam, mais uma vez, abertas a um diálogo franco e tranquilo, pacífico com as autoridades? Sim, Por quê? sim, Porque sim. se vocês hoje representam comunidades de uma forma legítima, né? A representante precisa também dar um gesto de erguer uma bandeirinha de branca de paz para que não haja guerra. Um voto de confiança. Drica, sim. Para falar a verdade, nós estamos em paz, né? As pessoas que não trabalham que querem guerra com a gente. Acho ruim a gente cobrar o nosso direito. Eu vou até colocar um acessório, falar. É assim que a gente vai na cama, né? É o único jeito. Porque nós não estamos cobrando nada além do nosso direito, entendeu? A gente só quer uma coisa benéfica para a população, sabe? Queremos uma área residencial, uma área que a população possa habitar, possa morar com segurança, com o nosso direito de ir e vir, assim, não tomada por essas empresas, sendo disputada de área urbana por área portuária. Queremos nosso espaço, assim como queremos que o espaço deles também seja garantido, porque as empresas tomaram conta de Paranaguá de um jeito que Paranaguá não tem uma infraestrutura para suportar isso, entendeu? Um planejamento para desafogar, descongestionar as estradas aqui, é só isso que a gente quer. Então, as pessoas que não querem trabalhar, que só ocuparam o cargo para ganhar, eles estão se ofendendo, né, Fleio? Mas não queremos guerra com ninguém, não queremos se eleger, não estamos do lado de ninguém. Só queremos o nosso espaço. Assim como nós cobramos da gestão passada, estamos cobrando de agora e vamos cobrar na próxima que vir. Sem dúvida. Esse é o grande objetivo, né? Porque se vocês pararem de lutar, aí vai existir um enfraquecimento social e os problemas tendem a só se agravar e aí depois não adianta reclamar. Eu torço para que a Sim. comunidade se junte cada vez mais a vocês, para que não fique rotulado, é a Fernanda, é a Drica, Não, é a comunidade como um todo, porém representada por essas pessoas, né? Sim. E que bom que vocês mencionam essa situação de dizer, não, estamos abertos a um diálogo para que haja uma explanação do que pode ser feito. Tenho certeza que a Vânia Foz, que é uma arquiteta do município, uma pessoa de ótima índole, uma excelente profissional, ela Maravilhosa. pode contribuir nisso junto ao poder público, junto ao prefeito Adriano Ramos e toda a sua equipe. Eu não tenho dúvida de que isso possa ser possível. E aí eu quero falar da representatividade das mulheres, que hoje nós temos constituídas. Nós temos algumas mulheres hoje dentro do poder. Vocês não se veem identificadas com elas? Ou elas não se veem identificadas com vocês? Olha, eu não me vejo identificada porque, assim, eu não as conheço,
mulheres representadas, a gente sempre diz, são as lideranças comunitárias, são mães, porque assim, a gente deixa a casa da gente, né, para ir lutar pelo que a gente acredita que está correto. Mas essas mulheres que estão hoje no poder, assim, na Câmara Municipal hoje que me representa, que eu posso falar assim, não, eu não fiz campanha eleitoral, não fiz mídia política para ela, porém é uma que nos representou na última sessão, né, Drica? Que levantou a bandeira da Exata, gente, falou por nós, exatamente. que é a Tanire Xavier, né? Isso. E ela falou, Fer, isso não pode acontecer. Então, assim, eu a conheço, né, dos trabalhos delas em frente da Secretaria de Educação, porém, eu digo para você assim, o restante a gente não conhece. Eu tive o prazer de conhecer a Lena agora no período da Páscoa, né? Conheci o básico dela, não entramos mais em conversas, a gente não viu levantar pauta para nós sobre as ações da nossa comunidade, e a outra também. A gente não tem acesso, porém, nós somos abertas a diálogo, como você falou, Angel. Nós não somos inimigo de ninguém. Pelo contrário, estão levantando bandeira vermelha para nós, sem necessidade alguma. A gente só quer ser ouvida, ser atendida e ver acontecer, porque de promessa eu já estou bem Exatamente. gordinha. Queremos algo concreto, né? Não só promessas, queremos algo concreto, que saia do papel, que dê uma Sim, sim. solução, uma resposta. Mas estão correndo até da resposta, né, Fer? Não, o engraçado é Eu que acho na que época eleitoral o que mais achavam era os bairros aqui, né? Agora correm. Mas Entendeu? mas é o que eu fiz uma pergunta anteriormente, né? Porque eu acho válido, sabe? Não a questão de que o vereador ou o político, obviamente, uma vez eleito, ele é de toda a região. Mas é óbvio, se ele mora naquela região, ele vai representar aquela região de uma forma mais intensa. Assim vale com o Valadares, com o Fábio Santos. Assim vale com a família Leite, na região da Primavera, Vila do Povo, etc. Isso é uma realidade. Algumas melhorias são levadas para aquela região graças à representatividade. Uhum. Será que não falta do núcleo de vocês aí? Reforça a pergunta, sair uma liderança que seja eleita, e aí sim as pessoas vão na sua casa dizer: olha, te elegi para isso. Porque hoje vocês sequer sabem onde moram as pessoas que possam estar representando vocês. Eu vou falar por mim, porque eu fui candidata em 2020, tive 271 votos. Eu digo assim, Angel, se a população realmente eu penso por mim, eu estou falando por mim, pensa que a nossa comunidade realmente precisa de uma representatividade, eles teriam pensado em mim quando eu saí. Porém, não só eu saí. Já saiu Dona Egípcia, já saiu esqueci o nome dele. Esqueci o nome das outras pessoas que saíram. Mais pessoas saíram a candidato a vereador da comunidade, entendeu? Da comunidade. Não importava se é plano A, plano B, plano C, a população tinha que escolher, entendeu? Tipo assim, no ano passado também tivemos candidatos a vereadores pelo bairro e a população não entendeu o que precisa ter, independente se é Fernanda, se é Drique, se é Daniele, se é Damiana, se é Leandro Mendes, não importa quem seja a pessoa, entendeu? Desde que se eleja, desde que brigue pela comunidade sem estar abraçando com outra, né? É Com extremamente outra, contrável. Quanto maior o entendeu? número de candidatos dentro de um bairro, mais vai ser dividido e a chance de vocês se elegerem é quase zero. Porque Sim, os votos da eleição vão vir da urna de vocês, não vão vir da sim. urna do Palmital, do Parque São João. Ou, Aí não, divide, né, Angel? Divide, exato. porque vem outras pessoas de outros bairros Sim. buscar o voto nosso também. Tem isso também. Entendeu? Então, assim, as pessoas falam bem assim, Fernanda, poxa, mas você e a Dani lutam assim, mas a população em si não enxerga isso, entendeu? A hora que nós começar, porque assim, logo, logo eu tô aposentando, né? Só que as lutas não vou parar. Então, assim, eu vou aposentar como presidente do bairro e eu vou continuar lutando pelo povo, entendeu? Só que assim, Angel, eu pergunto assim, não sei se você está acompanhando aí, Angel, nós temos a Damiana acompanhando a nossa live, ela é uma mãe atípica, uma guerreira, que todos os dias ela fala, Fer, como que eu vou chegar na escola dos meus filhos? Que os filhos dela não são atendidos pela região nossa aqui, né? Em outra escola, que é uma lá na Costeira e a outra é no Camões. Então, assim, ela sai do Jardim Iguaçu, sentido centro.
E pensa, esse projeto ser. Angel, com nó num dia de movimento extremo de caminhão, como que essa mulher chega? Porque você sai meio-dia e meio para você chegar 1h30 lá. Daí, como é que faz? Então, assim, nós lutamos sempre juntos, entendeu? Então, assim, são pessoas que estavam com a gente na manifestação, são pessoas que estão brigando pela mesma luta, só que, assim, a população não está enxergando essas pessoas aqui. E daí, como diz, cadê o vereador para representar a comunidade? Não tem. Mas assim, a gente não deve pensar que as coisas não podem mudar para melhor. Infelizmente, a gente vê mudanças para pior. O quantitativo de caminhões é algo bom, porque traz Bom, emprego, traz renda, mas Sim, sim, também tem que ser concordo. acompanhado com uma melhoria da infraestrutura. Sim, sim. sim. Então, quanto Inclusive, mais foi pessoas. anunciado, né, pelo governo do estado que ia entrar uma verba, se eu não me engano, de 2 milhões para o planejamento de alguma coisa devido ao porto, lá, um investimento no porto, mas aqui inclui o porto também, porque para passar para o porto faz essa passagem. E será que está também, né, nesse projeto uma estrutura para cá, para aguentar mais O que fluxo de precisa, caminhão, mais o que empresas? O que precisa se conhecer é se há viabilidade ambiental, técnica, né? E aí, quando a gente fala de técnica, Exatamente. é só o pessoal da engenharia, para entender se é Sim, possível fazer uma ponte. Porque uma pela estrutura, né? BR-277, ela vai ficar cada vez mais estrangulada. A tendência, se não houver uma alternativa ao caminho existente, é que vocês fiquem cada vez mais estrangulados mesmo. E essa Pior. realidade Sim, de tá crianças que acabando. precisam ir para a escola, atendimento à saúde, ou algum problema que gere no bairro e que algum serviço precisa acessar, vai ter dificuldade, e aí a gente vai falar em perdas de vida, a gente vai falar em problemas materiais, a gente vai falar em estresse, a gente vai falar em violência e um Sim. caos instaurado. Não é uma teoria do pior, mas é algo que se avizinha. Sim, Você, Paranaguá tá tudo você, parado, tá tudo trancado. você falou numa parte bem importante, Angel, sobre tem que ver problemas ambientais, tem que ver isso, tem que ver. Oi, ok, mas as liberação para construção de empresa em área ambiental é liberado. Exatamente. Eu vou liberar igual, eu vou falar igual a Ponte de Guaratuba. Conseguiram o licenciamento ambiental, está funcionando, está fluindo, está saindo a ponte. Por que que numa ponte, não sei quantos metros tem aquela ponte ali, mas assim, por que que uma ponte pequena para sair somente automóveis e ciclistas e o ônibus para uma população de uma região que mora basicamente 12 mil moradores, né? A gente sabe que está chegando essa faixa etária para mais, não conseguem. Por que que não conseguem, Angel? É força política, é vontade. Vontade. Então, assim, igual o rapaz acabou de falar aqui, ó. Leonor É Silva, caso tivesse uma passarela, melhoraria 80% da população para ter acesso ao Jardim Iguaçu e Vila Marinho. mobilidade. Você está entendendo assim? Exatamente. A população em si, os nossos governantes, eu sempre briguei por isso, sempre levei as pautas sobre uma nova outra saída há muitos anos. Daí, assim, Angel, você não vê um projeto, tem algum projeto, Angel? Você já viu um projeto dedicado a essa parte que a gente deseja muito, é uma outra saída? Confesso que não, e confesso que, além dessa região, que ela é crônica, e ela é muito necessária que haja um investimento voltado para isso, eu entendo que não há recurso do município para a construção de uma ponte, porque ela vai Sim, a gente, desprender projetos, vai desprender muitas coisas que não vai sim, ser num período de 4 anos, quem sabe um período até de 8 anos. Mas para ocorrer em 8 anos, é preciso que se dê um start, é preciso que começa se agora. inicie estudos. Começar. Perfeito, perfeito. A inércia, o zero, quer dizer que vai continuar sendo zero. Então a gente precisa, e aí quando eu digo a gente, é a população, é a comunidade, é a mídia, são os políticos, a Sim. tirarem do papel o início de um projeto para ver as viabilidades e entregar uma resposta para a população. Sim, sim. Até Mas penso esse assim, papel tem que existir também, porque nem existe esse planejamento, né? é, até penso assim, Angel, sabe? Nós moramos numa uma região muito volumosa, né? Então, assim, você conhece nós do trabalho há muito tempo e você sabe que a nossa luta sempre foi para nós ter um posto de 24 horas aqui, um posto de saúde, né? Por quê? Porque quando tá o movimento do fluxo intenso, nós não conseguimos sair do bairro.
E querendo ou não, nosso postinho hoje continua no horário normal, entendeu? Atendimento o dia inteiro, só que assim, e o horário noturno? Como que a gente faz para sair do bairro? É muito longe, entendeu? Querendo ou não, as pessoas, pô, você vai bater nisso daí de novo, vou bater de novo, vou aproveitar. A gente queria realmente que nosso posto fosse 24 horas. Ai, não tem funcionário, não tem isso. Faz o chamamento público do concurso. Tem muita gente querendo trabalhar, entendeu? Então, assim, eu peço muito, 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 muito. Tem muitas mãezinhas que saiam daqui para ir no UPA. Graças a Deus nós temos a tarifa zero, né? Graças a Deus. Mas, assim, de madrugada, como que nós faz para sair do bairro, Angel? Eu vou dar É para uma, eu vou você. dar, um- eu vou dar Para uma você. sugestão, então. Para mim é o seguinte: vamos pegar os políticos, aquelas autoridades, vamos fazer com que eles loquem uma casa aí na Jardim Iguaçu, na Jardim Figueira, morem 2 meses aí. Eu acho Vamos sair de impossível, bairro. hein, já que aparecem só de 4 em 4 anos. Eles Vamos sair morando aí, de bairro. não, eles vão morando aí, eles vão entender qual é a dificuldade. Ei, vamos Você sair pode. pelo rio em Boguaçu de barco. Você vai Confesso ver. que eu não sei qual é a viabilidade marítima, mas até essa situação ela deve ser pensada, porque Paranaguá é uma cidade que ela é margeada por rios. Sim, E nós temos outras regiões desenvolvidas que olham o mar também como um fluxo para o transporte de pessoas, não apenas de cargas, né? Então, sim. tudo precisa ser pensado. O que a gente pede às autoridades, né, sejam elas de agora ou as futuras, que elas usem o exercício do pensar. Isso ajuda bastante a melhorar nosso Sim, desenvolvimento. porque vai melhorar tanto a nós, a população, quanto ao porto, que vai crescer cada vez mais. Porque assim pode o fluxo de caminhão seguir tranquilo, separado de nós, né, da população. Nós temos uma via só para nós, uma via urbana. Perfeito. Meninas, ou mulheres, porque quando a gente joga o termo meninas, pode ser entendido de uma forma, mas é carinhosa, tá? Não é longe de ser pejorativo. Mas eu quero agradecer muito a presença de ambas. No caso, infelizmente, a Dani teve problemas com a comunicação de internet ali, ficou um pouquinho difícil de conversar mais com ela, mas numa outra oportunidade certamente o faremos. Mas eu quero agradecer a vocês e deixar uma última reflexão, uma última pergunta. O futuro, diante de todos Futuro, cenário, eu ele é eu vou falar otimista pela minha ou é pessimista? eu vou falar pela minha comunidade, o futuro a Deus pertence, só que eu vou falar bem corretamente aqui para vocês, a nossos gestores, a nossos governantes, aos nossos futuros deputados, que ano que vem estão tudo caçando voto nosso aí também. Então, assim, o meu recado vai ser para esses governantes: façam as coisas acontecer, comecem a trabalhar e parem de ficar perseguindo a gente. Nós somos mães, somos mulheres. Então, assim, nós não estamos aqui para arranjar confusão e ser inimiga de homem, não. Pelo contrário, nós estamos aqui para cobrar de vocês foram eleitos pelo voto do povo, certo? Então, assim, então vocês Sim. têm que, vocês são agentes públicos e não, se não quisessem ser cobrados, não tivessem se colocado na vida política dessa forma. Porém, eu estarei cobrando, fiscalizando e não venham me encher o saco. E a bandeira branca está levantada, estamos abertos à conversa e ao diálogo. Ótimo, essa Sim, mensagem poderia até final. marcar com nós, né, Angela? Oi? Poderia até marcar com nós, um deles aqui, né, com a gente, num podcast. Olha, é uma intenção, sim. A gente quer a pacificação, a gente quer a Por que melhoria da não? sociedade. Assim como eu observei, e isso a gente tem que destacar as coisas boas que acontecem, né? A região sul da cidade ela recebeu uma transformação, né? E aquela região ela era tão deficitária quanto a região de vocês. Porém, a de vocês tem uma característica, que é o fluxo de caminhão muito intenso. Ali era na época de temporada. E você tinha a impossibilidade do ir e vir, né? Ou ela muito dificultada. Já vocês não, vocês são 365 dias do ano, vocês estão sofrendo com algo que não há mais como permitir que isso continue. Então, de fato, seja aí o transporte marítimo, seja aí seja aí uma ponte, seja o que for, seja sair de balão, mas de alguma forma vocês precisam sair do bairro. Até uma espaçonável, eu tô aceitando. Ai, Mas vamos voltar certamente a esse assunto em outras oportunidades, e aí vamos sim convidar as nossas autoridades para que venham dialogar conosco, para que apresentem aí as suas falas, porque ninguém está aqui para querer prejudicar Posso dar o só um mandato de ninguém. recadinho?
Deve? Para as autoridades, o qual nos representam, não se Sim. esqueçam, vocês dependem da gente para ocupar essa cadeira. Vai ter eleição de novo, hein? Fica esperto, é melhor fazer por merecer. Né? Sim. Ok, meninas, eu agradeço a presença de vocês e digo aqui que agradecendo também a Lúcia Coelho, que participou, a Dami Soares, a Mariana Amaral, entre outras pessoas que deixaram recado na nossa página, e certamente as outras que estão assistindo não se manifestaram, e todas aquelas que porventura venham assistir esse programa, que estará disponível no YouTube, estará disponível aqui no Facebook, e alguns recortes das nossas conversas no Instagram. Peço para que todos curtam as nossas páginas, para que a gente possa continuar crescendo e levar esse conteúdo de qualidade para toda Paranaguá e região. Meninas, Obrigada. obrigado. Fique com Deus. Mantenham força Obrigada pela oportunidade. e a fé em Deus que as coisas devem melhorar. Um abraço. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Olá, muito boa tarde. Nós estamos navios aqui em Paranaguá, e o caso da Eduarda, que foi a primeira mulher a poder bater vingada, né? Ela pegou a sacaria, saco de 25 quilos, né? E trabalhou no período de 1 da manhã até as 7 da manhã. E foram algumas carretas, né? Que eles conseguiram trabalhar. Então é muito bacana a gente poder ver que a mulher está inserida em vários segmentos, né, em várias atividades, áreas de trabalho. Então é muito legal saber que hoje na estiva nós já temos 5 mulheres aptas para executar os trabalhos dos porões dos navios. Perfeito. O senhor que passou pelo Ogmo é um momento, um marco importante, quebrando o paradigma, né, dos portuários paranaguaras, dos TPAs estarem recebendo essas meninas, fazendo uma nova estiva. É uma nova estiva, diferente, com um toque feminino, não sei se eu posso colocar dessa forma, mas é muito bacana mesmo, muito especial, e a gente não imaginava isso há alguns anos atrás, que no futuro, como hoje, agora em 2025, nós tivéssemos mulheres trabalhando aqui nos navios aqui em Paranaguá. Então é muito legal escutar a história da Eduarda, que quando ela chegou, os demais companheiros de terno já sabiam o nome dela, já sabiam da vida dela, e ela pôde executar essa tarefa, que não é simples, não é fácil, tem que ter técnica, né, um pouquinho de força, mas muita técnica de poder bater sacos de 25 quilos de açúcar, de 50 quilos, perdão, de açúcar nos porões, no porão do navio. Então é muito legal poder conhecer a Eduarda, conhecer as demais, que agora vão estar frequentemente trabalhando, né, como estivadoras aqui em Paranaguá. Perfeito. Além das mulheres, muitos empregos gerados também, porque só a estiva ali, mais de 100 pessoas aprovadas no concurso e tantos outros concursos aí do Ogmo este ano, então mais empregos para Paranaguá também, né? Isso é super importante, né? Mas o emprego é algo fundamental, e nós aqui, como Prefeitura Municipal, temos trabalhado muito nesse sentido para gerar emprego para a nossa população, vamos ter boas novidades aí no futuro, mas esse processo seletivo que houve, né, através do órgão gestor de mão de obra, hoje poder ter essas mulheres trabalhando também é muito legal. É um momento bem bacana mesmo, e deixa a gente muito feliz poder saber que essas mulheres estão preparadas para exercer essas funções que eram exclusivas de homem e que hoje elas estão desempenhando muito bem. Certo, nós conversamos aqui então com o prefeito de Paranaguá,
Adriano Ramos, recepcionando, né, essas primeiras... O cadastro reserva algumas mais de 15. Estiva, né? E agora nós estamos nos organizando aqui, vamos conversar com a primeira estivadora, né? Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Facebook da Folha do Litoral News. Vamos lá, vamos conhecer então quem é essa primeira estivadora. Tudo bem? Meu nome é Eduarda Garcia da Costa. Eu fui a primeira, né, a trabalhar no porão, junto com alguns antigos, com alguns do cadastro e com um colega meu que fez o curso também. Ele me ajudou bastante, inclusive, lá. Eu fui muito bem recepcionada. Eu gostei demais. Eu olhava assim pro céu e as estrelas, assim, porque o porão fica aberto. Eu não estava acreditando, assim, que eu estava lá, sabe? Foi incrível, muito bom mesmo. Eu vou contar um pouco, assim, da história que foi, por que eu vim, como é que começou. Então, na verdade, o marido da minha prima, ele viu que abriu o processo, né, aqui, para estiva, e aí ele pilhou todo mundo, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu, a minha irmã, a minha parceira, o marido da minha irmã e ele, todos nós viemos de Rio Grande do Sul, prestar o concurso. E daí, só as mulheres conseguiram ingressar. Minha irmã foi a segunda a trabalhar também. Eu soltei às 7 horas da manhã e deu trabalho para ela também na sacaria de açúcar. Foram sacos de 50 quilos, tá? Aí eu fiquei esperando ela lá, porque eu estava muito feliz que ela tinha sido chamada também. E a minha parceira ainda está fazendo o curso, está esperando, e em breve ela também vai começar o trabalho. E ainda tem outras 2 mulheres também que vão começar. E eu fico muito feliz, assim, de quebrar esse tabu, né? Num ambiente que só tem homens, assim, a gente precisa ocupar esse espaço, mostrar que não é bem assim, que a mulher também é capaz de conseguir, né, carregar um saco de 50 quilos, ainda mais que a gente consegue fazer em dupla, não precisa pegar um saco sozinho, não tem porquê. Todo mundo se ajuda e todo mundo, enfim, faz o trabalho. E agora? Já está morando em Paranaguá? Já se mudou? Conhecia Paranaguá? Eu tô morando em Paranaguá desde janeiro. Eu, assim, aprendi a andar aqui muito, muito rápido. Já tô me sentindo uma paranguara. Tô gostando bastante daqui. Em relação ao futuro, o que você pode dizer para aquelas mulheres que, a partir do exemplo de vocês, terão a chance de, no futuro, também ocupar esse cargo, essa função de vocês, que é importantíssimo para um porto como o nosso, que bate recordes e mais recordes e, claro, tem uma quantidade enorme de trabalhadores? Eu digo para elas não desistirem. Se abrir algum processo seletivo, tentem, estudem para a prova, treinem para o TAF, porque é totalmente possível a gente estar dentro desse espaço. Como que você foi tratada no seu primeiro dia? Os homens ficaram surpresos? Como foi a recepção? Foi engraçado, teve homem que até tropeçou quando me viu. Eu achei uma graça. Eu me senti, na verdade, uma celebridade, porque eles queriam tirar foto comigo, fui muito bem tratada. Todo mundo tirando foto, eu assim, mas como assim? Cheguei e já sabia o meu nome, eu realmente, assim, não estava esperando, por isso fui muito, muito bem tratada. Claro que tem que lembrar que, às vezes, a gente vai sofrer certos preconceitos, certos olhares também, né? Como, por exemplo, teve um colega que estava lá, ele falou assim, mas por que tu não fez para conferente? É tão mais fácil, né? Ficar lá conferindo. Eu fiquei olhando assim para ele, não pensei assim, sabe, numa resposta. Mas eu tô no estilo, eu quero ser estivadora, né? Mas aí o meu colega que passou junto comigo no curso já ouviu e já veio me defender. Ela é a futura guincheira, é a futura operadora de guindaste daqui. Você vai ver. Ele, tá bom, então tem futuro. Tá certo, obrigada. Obrigado, Eduarda. Muito bom ouvindo o depoimento aqui da Eduarda, né? Inclusive, vamos lá, vamos fazer a foto aqui também.